Viver feliz a contemplar tua beleza e respirar o puro ar da natureza. Em Bugaçu, meu berço, meu lugar, eu hei de sempre, sempre te amar. Pedir a Deus a tua proteção, terra querida do meu coração. O hino, na minha opinião, é um dos maiores símbolos da cidade, se não o primeiro, o segundo. O primeiro, a bandeira, que identifica a cidade, que mostra dentro do seu desenho como a cidade nasceu, o que chegou primeiro na cidade, porque se nós formos avaliar a bandeira, tem toda essa história, ela é toda construída. E em seguida vem o hino, né? O hino traz essa identidade para você, para dentro de você, da sua cidade, né? E ela reproduz essa coisa de você amar a cidade. Então o hino para mim é fundamental, extremamente importante. Desde menina sempre gostei muito das artes, da música. Quando eu comecei na banda e também fui desenvolver um trabalho em 1993, a chamado do nosso prefeito Cravo Roxo. Desenvolvemos juntos um projeto, o qual eu era professora piloto. E eu ia levar música infantil nas escolas da periferia e algumas do centro, na pré-escola municipal. E aí eu falei, puxa vida, nós temos o hino da nossa cidade e ninguém conhece. Então fui investigar onde estava. E essa partitura e essa letra, elas estavam engavetadas na Câmara Municipal. Aí então eu peguei, tirei xerox, tudo direitinho e fui à luta, né? Eu falei, meu Deus, agora com meu pouco conhecimento de música, mas eu preciso tirar a melodia. Então eu tinha um tecladinho, ele era pequenininho, infantil, né? Aí ali eu tirava minhas melodias, o que eu ia ensinar para as crianças. Então eu fui tentando descobrir aquelas notinhas que estavam na partitura antiga, praticamente quase que apagadas, né? Fui tirando, também perguntava para o maestro José Roberto Bertinho Mandu, que eu já fazia parte da banda, tal. Aí eu peguei um gravador, aqueles gravadores antigos de cassete, né? E coloquei a fita, falei, não, eu vou tentar gravar, né? E tentei ali catando milho e fui gravando a melodia do hino de Embu-Guaçu. Quando minha mãe dava aula, ela levava um gravador, né, um toca-fita, para que as crianças fossem assimilando o hino de Embu-Guaçu. Então era gravado ali, né, a capela mesmo, e as crianças iam ali se familiarizando com a letra, né, e com a melodia do hino. Às vezes ela ia ensinando as crianças já a tocarem as flautinhas ali, dedilhando algumas notas. E nas formaturas, então as crianças tocaram a flautinha que eu havia ensinado, pegando dedinho por dedinho, ensinando notinha. Foi simples, mas foi assim imenso, né? E conseguiram cantar o hino de Embu-Guaçu, sabe? Não tinha nenhum playback na época, nem nada, e conseguiram cantar o hino que ninguém conhecia ainda. Então, isso para mim foi muito prazeroso, né? Poder resgatar é muito valoroso. E as crianças e as pessoas começaram a conhecer o hino. Em 1997, eu lembro que eu recebi o convite da Sueli Krebs para acompanhar os alunos a cantar o hino de Embu-Guaçu. Eu sei que ela já fazia isso já há um bom tempo antes, porque como eu trabalhava com som, eu tinha banda também na época, e às vezes eu colocava o som para formaturas, né? E ali eu via
Às vezes ela chegava a fazer só na capela, com a galera das escolas, né? Levantar, cantar. E eu achei fantástico. Tanto é que quando em 97 ela me chamou, se eu fazia parte do teclado, né? Para ficar um negócio mais legal, eu topei na hora. E a gente ia nas escolas ensaiar com os alunos, e ela mostrava a letra. Foi daí que eu conheci o hino, fiquei maravilhado pela letra, sensacional. Realmente, para quem nasce aqui, a letra fala muito mesmo, é fantástico. Aí, com o tempo, continuei com os trabalhos. Aí, através da minha popularidade com as fanfarras e bandas, acabei sendo convidada para ser candidata a vereadora. E foi na Câmara Municipal que aí também fiz uma lei. Com a aprovação da lei criada pela vereadora Sueli Krebs, minha mãe, e por volta de 97, o hino passou a ser executado nas sessões solenes da Câmara Municipal de Embu-Guaçu e nos desfiles cívicos comemorativos do aniversário da cidade, né? Além de outras apresentações, como abertura de jogos, enfim. Houve uma emenda por outros vereadores na época, que o hino também seria executado nas escolas, né? Eu acho que eu colaborei, sendo uma cidadã que ama muito essa cidade, eu colaborei para resgatar e divulgar o nosso hino, que não posso esquecer do Dom Pedro Vilas Boas de Souza, que foi o autor, né, da música, da letra. Dom Pedro Vilas Boas de Souza, mais conhecido por nós aqui em buguaçuenses mais antigos como Padre Pedro, né? Um homem de uma inteligência rara, muito culto, muito solidário. E a minha inserção profissionalmente na música, ela se deu exatamente em um festival de música popular brasileira que foi organizado e realizado por Dom Pedro. O primeiro festival de música popular brasileira de Embu-Guaçu, que foi realizado no dia 1º de janeiro de 1973. E eu tenho aqui o troféu que eu ganhei nesse festival. Esse é o primeiro troféu que eu tenho, que eu guardo com muito orgulho, com muito carinho. E junto desse troféu eu ganhei essa rosa de prata de presente do Dom Pedro, que é uma coisa que me marca muito na vida, me acompanha durante todo esse tempo. E é como se fosse um símbolo do meu começo. Então, essa história começa com o Dom Pedro Vilas Boas dessa forma. Até que um dia ele me chamou e falou: estou escrevendo o hino de Embu-Guaçu e gostaria que você cantasse. Quando ele estava fazendo o hino de Embu-Guaçu, ele me falava que a inspiração dele começou quando ele estava dentro do ônibus e ele viu as flores, no caso, os manacás. Isso foi o que inspirou o Dom Pedro a fazer o hino de Embu-Guaçu, os manacás. Era um poeta, na essência total. Quando ele terminou o hino, ele me ensinou praticamente nota por nota, porque eu não lia absolutamente nada de partitura, mas ele era uma pessoa de uma inteligência tão grande que até escrever partitura ele escrevia. Ele sabia de tudo um pouco. E eu aprendi o hino com ele e, infelizmente, em determinado momento ele se foi e ficou só o desejo de gravar o hino. Até que um dia eu resolvi gravar. Ali por volta de 2003, 2004, nós encontramos uma partitura que já tinha sido subscrita, mas que era uma cópia praticamente do original, porque a linha melódica do cantar era exatamente igual ao que o Dom Pedro havia me ensinado, e com o arranjo de Márcio Rogério Kunen, mais conhecido como Maninho. E em 2003 eu e Ana Paula gravamos o hino de Embu-Guaçu pela primeira vez. Quando o Wilson me chamou, tem um negócio para gravar aí. Falei, vamos fazer. É meu trabalho, né? Sempre foi. Aí quando ele chegou, só que ele falou, não é uma coisa tão simples, né? É o hino de Embu-Guaçu. Mas para mim foi assim, além de uma grande honra, né?
também uma coisa diferente, né? Então a gente tinha que tomar um certo cuidado, tinha que fazer as coisas direitinho, até porque a responsabilidade era grande. O hino em si eu já conhecia quando eu fui tirar minha reservista. Aí a gente aprendeu assim naquela fila, todo mundo aprendendo a cantar só na voz aqui, uma pessoa passando pra gente, a gente cantou, jurou a bandeira. E através disso eu conhecia o hino já. Agora, trabalhar nele, né? Aí já foi uma outra situação. Teve uma partitura escrita... A que chegou para mim, quem fez foi o Danilo Mandu. Já estava transcrita para vários instrumentos. Então eu respeitei o que estava ali, a parte de instrumentos que ele colocou, que era para a banda, e eu juntei com a minha criatividade, dei mais uma incrementada. Né? Primeiro executei aquilo que estava escrito. Só que ficou assim, como era para a banda, eu fazendo ali sozinho, ficava meio vazio. Aí eu fui colocando mais coisas para dar aquele resultado final, que fala, de estúdio, né? Participamos ali num grupo bem grande de pessoas. Meu irmão Tiago Krebs também fez saxofone, eu gravei trompete. Porque a banda é uma coisa, você toca no coreto, em qualquer ambiente, tem o som dos instrumentos. Agora no estúdio é diferente. Então eu fui adaptando do meu jeito. A parte da primeira introdução eu criei, porque eu não tinha. Uma coisa bem interessante é que na melodia original do Dom Pedro Vilas Boas de Souza, existia só realmente a melodia seguindo a letra. Mas quando nós fomos gravar, o maestro Maninho criou uma introdução para que se viesse então executar de uma forma mais límpida e sonora quando começasse a letra. Então uma entrada triunfal com uma introdução, né? E depois sim a letra. E a primeira gravação foi feita então por mim, conforme desejo, de Dom Pedro Vilas Boas de Souza. De amores que façamos ressoar em Bugaçu teu nome pelo ar, pra que o Brasil enfim possa te ver, a tua graça e teu encanto conhecer, as tuas flores multicores, a palmeira, terra gentil como o Brasil tão brasileira. Em Bugaçu teu nome hei de honrar, pelo progresso teu hei de lutar, e defender a tua tradição, semear paz e muita fé e união, viver feliz a contemplar tua beleza, a respirar o puro ar da natureza. Em Bugaçu meu berço, meu lugar, eu hei de sempre, sempre te amar, pedir a Deus a tua proteção, terra querida do meu coração. Aí, acho que em 2009, mais ou menos, o maestro Sandro Ribeiro, também me chamou para fazer a primeira parte, que seria a base, né? Coisa de estúdio, né? Colocar o metrônomo, colocar o piano, base para eles poderem trabalhar em cima. Então nós temos dois hinos gravados, mas são semelhantes, né? Somente a primeira edição foi feita por mim, que era uma coisa que eu precisava realmente fazer isso para cumprir aquele desejo lá, e fizemos, e distribuímos nas escolas os exemplares, e depois num projeto maior, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Embu-Guaçu, o maestro Sandro regravou o hino de Embu-Guaçu. Num dia, numa comemoração, num 28 de março, aniversário da cidade, e meu aniversário é dia 29 de março. E o aniversário da minha esposa é 28 de março, no dia do aniversário da cidade. E neste dia a gente estava passeando e eu ouvi ao longe um hino. Eu falei, que hino interessante. Ela falou, esse é o hino da cidade. Eu falei, a cidade tem um hino?
Sim, tem. Eu falei, nossa, que interessante isso. E passou. Depois de um certo tempo eu fui convidado para trabalhar na Secretaria da Cultura, vir a ser regente, a parte toda de música ficou comigo na cidade, e eu falei, muito interessante sim, eu vou levantar melhor sobre essa questão. Até que um dia uma pessoa veio me procurar, da Guarda Municipal, o Samuel Albino, que também é compositor, e ele falou, maestro, eu tenho um hino da Guarda Municipal, só que eu não sei escrever partitura, não sei escrever tal, mas eu tenho tudo na minha cabeça, o senhor pode me ajudar e a gente pode gravar isso? Falei, poxa, que interessante, mas como que eu vou fazer um CD só de um hino? E aí me veio a ideia, peraí, eu acho que a gente vai fazer um CD de vários hinos. Eu fui conversar com o secretário de cultura da época, que era o Padre Jean, e ele falou, excelente ideia essa. Foi onde eu comecei a fazer pesquisas. O que eu encontrei foi uma letra e uma gravação bem antiga. Eu falei, bom, eu vou partir dessa gravação antiga, vou copiar a letra e refazer o arranjo. Foi onde eu procurei o Maninho, porque disse que na primeira gravação, na primeira versão, ele tinha participado. E eu falei, Maninho, faz o esqueleto do que você lembra, né, com o teclado, e deixa o restante comigo, que daí eu incluo oboé, fagote, os metais, flauta, pode deixar que eu escreva o restante. E eu fiz a grade. Só que antes de fazer a grade, eu tinha que saber com o que eu estava lidando, o que era aquilo. E eu descobri muita coisa fantástica, fascinante nesse hino. E ali eu percebi a genialidade de um cara chamado Vilas Boas, Dom Vilas Boas, que de dom ele tem de tudo, porque ele pegou a primeira ideia do hino nacional, porque até na letra da música ele lembra, né, que a cidade faz parte de um país, de algo maior, e ele não desvinculou isso. Então ele pegou a primeira ideia do hino nacional e jogou no hino de Embu-Guaçu, mas não é só isso. Quando ele pegou, a gente vê que o sistema do hino nacional, ele é cromático, ele tem um sistema cromático, né? Aí ele pega parurarurá, esse sistema cromático, e coloca também no hino de Embu-Guaçu. Pirorarorá, ele usa um cromatismo menor. A genialidade não para aí. Porque quando eu comecei a analisar a música, eu falei, poxa, que interessante, o cara usa um cromatismo, ele escreve um hino sobre Embu-Guaçu, é uma cidade, Embu-Guaçu, que Embu-Guaçu significa cobra grande, e cobra grande vem do rio Santa Rita, que ele é todo sinuoso, então chegou ao nome Embu-Guaçu, cobra grande, e ele utiliza no sistema da música um sistema cromático que lembra uma cobra rastejando. E depois ele coloca a grande sacada. Ele pega um sistema muito utilizado por Luiz Gonzaga, que é o sistema harmônico, a escala harmônica menor. Por quê? Porque ali ele coloca a cara dele, a cara lagoana, que é essa cara aqui, ó. Olha isso. Que é um sistema usado, o harmônico menor, usado por Luiz Gonzaga. E ele pega essa baita sacada e coloca dentro do hino. Então, o cara é um gênio. Além disso, além de ele trabalhar todo esse sistema harmônico com perfeição, ele usa a genialidade da poesia. Que é um cara que escreveu 3 livros, é um cara que sabia o que estava fazendo. Então ele fez um sistema de uma rima silábica, né? Quem sabe sobre poesia vai entender isso. Ele faz uma rima silábica, ele faz uma rima rítmica, porque as palavras são oxítonas, pelo ar, termina com ar, todas, se você vê o final, são todas oxítonas. E ele faz rimas perfeitas, sempre de 2 em 2, combinação de final de frase, 2 em 2, respeitando em alguns trechinhos um sistema que a gente chama de sistema catalético. Então é um cara que tem uma história fantástica e uma genialidade para a música
de uma contribuição muito grande que ele deixou para Embu Guaçu. Inclusive, uma coisa muito importante que eu gostaria de salientar é que o arranjo do hino de Embu Guaçu foi escrito por Dom Pedro Vilas Boas de Souza. Ele tinha o conhecimento musical, ele escreveu o arranjo. E esse arranjo que eu canto, e esse arranjo que o maestro Sandro refez a gravação, é em cima do arranjo original escrito por Dom Pedro Vilas Boas de Souza. E aí veio a questão, onde gravar, como gravar. E aí eu fui procurar o Maninho para gravar, como eu disse, o esqueleto da música, mas eu já havia falado para ele, a minha preferência de gravar o restante, né, dos músicos é no Caquinho. E eu acabei contratando os músicos para levar para lá. Como sempre a minha parte de trabalho foi com orquestras sinfônicas, então eu contratei músicos sinfônicos para fazer a gravação. Mas também chamei alguns músicos de Embu Guaçu para fazer parte, porque eu queria ali também um registro dos músicos que fazem parte da cidade. E aí lá no estúdio eu lembro que aí veio gravar várias pessoas aqui da cidade, cantores da cidade, veio gravar a voz, fazer a parte do coral que tem, né, por baixo. Veio músicos daqui também, o Cássio, o Tiaguinho, que são músicos de Embu Guaçu, faz essa parte de instrumental, de sopros, né? O maestro Sandro trouxe uma galera muito boa também, que são profissionais, e veio gravar, que deu um up assim no instrumental maravilhoso. E foi, cara, muito legal participar disso, muito legal mesmo. Teve um impacto gigantesco, porque muitas crianças, muitos jovens das escolas nem sabiam que existia um hino na cidade. Eu me lembro na época que eu estudava na escola, no Pascoal, a gente nem sabia disso, sabe? E hoje eu tenho um filho de 12 anos que ele estuda e sabe, conhece o hino, sabe? Esses dias eu fiquei surpreso, porque ele pegou e falou para mim que viu a gravação. Para ele nem sabia que eu fiz uma parte dessa história do hino, né, ter gravado. E eu fiquei assim, cara, impressionado, que a gente vê que o negócio tá andando e tá expandindo, né? Eu vejo assim que, querendo ou não, a gente gravando o hino, eu tendo essa participação pequena, mas eu tive, que a gente acaba entrando um pouquinho na história da cidade, né, cara? E eu amo essa cidade. É foda, eu fico até emocionado. Cara, aqui tem gente boa demais e, cara, eu fico até arrepiado em falar que participei. Nossa, a importância de ter gravado o hino, divulgado o hino, para as pessoas terem acesso é de uma grande importância. Isso fica com um registro, né? Um legado para as pessoas posteriormente conhecerem que a cidade realmente tem um hino, que a cidade tem os seus valores, fala do amor à cidade, fala da natureza.
Então eu me emociono quando ouço o hino da minha cidade. E muito, muito. De amores mil façamos ressoar em Bugaçu teu nome pelo ar, para que o Brasil enfim possa te ver, a tua graça e teu encanto conhecer, as tuas flores multicores, a palmeira, terra gentil como o Brasil tão brasileira. Em Bugaçu teu nome eu hei de honrar, pelo progresso teu hei de lutar e defender a tua tradição. Semeia a paz e muita fé e união, viver feliz a contemplar sua beleza, a respirar o puro ar da natureza. Em Bugaçu, meu berço, meu lugar, eu hei de sempre, sempre te amar, pedir a Deus a tua proteção, terra querida do meu coração.